Muito Excelente, obrigado. excelente. Imagina, Bom, fica à vontade. Boa apresentação. Thaisa, você vai ser minha assistente. Vou. Eu agradeço muito. Imagina. E a ideia da minha participação, como me foi solicitado, é dar uma visão panorâmica sobre o nosso segmento, o nosso setor. Eu pude assistir às últimas apresentações realizadas na manhã de hoje e endereçar alguma proposta dentro daquilo que nós estamos desenvolvendo para a indústria têxtil e confecção do país. Então, trouxe alguns números, mas, dado o tempo curto, eu vou ter que ser bastante acelerado nas colocações. Então, se você puder seguir, eu te agradeço. Pode seguir. Aqui são os grandes números da nossa indústria. O Brasil está entre os maiores produtores mundiais, em quinto, para ser mais preciso, e é algo como um transformador de 2 a 2,5% de toda a matéria-prima que é transformada no planeta. O líder é a China, sem dúvida nenhuma, mas a nossa participação e a nossa presença é muito relevante, a ponto de instituições de pesquisa discutirem conosco como um país de renda média, como o nosso país, conseguiu preservar essa capacidade, essa rede produtiva tão ampla como nós conseguimos preservar. Então, esse é um flash. Números, o que somos, e se fôssemos criar uma indústria têxtil do zero, no mínimo nós estaríamos colocando aqui cerca de 300 bilhões de reais em investimentos e qualificação para estaríamos no nível base para chegar onde estamos. E vários países do mundo estão querendo caminhar para isso que o Brasil tem, que é uma cadeia produtiva e distribuição integrada. Por favor, vamos seguir. No âmbito do nosso negócio, 2020 foi um ano bastante difícil, todos sabem, não precisamos discorrer sobre o problema da pandemia, e o mercado de vestuário ele sofreu porque, apesar de ser um bem essencial, um bem de primeira necessidade, por ser uma compra postergável, tivemos, em vários momentos, interrupção das atividades comerciais, o que, evidentemente, afetou as atividades industriais. Então, a queda no varejo do vestuário foi grande, apesar de algumas categorias terem ido bem, terem crescido, e, principalmente, outros segmentos, como têxteis para o lar, decoração, que, diante da quarentena, dos lockdowns, da maior presença em casa, gerou um volume de negócio bastante expressivo. E, dentro das empresas que compõem a nossa indústria, o nosso setor de vendas, evidentemente, aqueles que estavam mais adiantados na digitalização conseguiram lograr resultados mais favoráveis. Mas, no geral, a área de vestuário sofreu bastante devido aos lockdowns, e isso está refletido aí nessa queda que eu estou apresentando para vocês. Pode seguir. Thaisa? Só um minutinho que deu uma travadinha, peraí. Deixa eu ver. Bom, então eu vou falando, vocês estão vendo aqui a quantidade de pontos de venda que nós temos, físicos, são 141 mil pontos de venda especializados, foram 5,5 bilhões de peças comercializadas, num país que consome aí em torno de 900 a R$ 1.000 per capita ano de produtos de vestuário. É um mega mercado, um mercado que, junto com cama, mesa e banho, junto com todos os segmentos que levam têxteis, como o mobiliário, o decorativo, o calçadistas, é um mercado maior do que o mercado automotivo e rivalizando com o mercado de alimentos. E A tela está certinha ou eu volto com ela? Não, a tela, eu estou parado na anterior, do 193. Pode seguir. Por favor. Pronto, acho que voltou. Ok, então, aqui é mais uma lâmina mostrando essa questão. O e-commerce, eu disse que foi algo extremamente importante para as indústrias, as varejistas que já estavam mais adiantados na digitalização, mas ele não foi suficiente, não é suficiente ainda, apesar da sua grande progressividade, para dar conta de um mercado, como eu falei anteriormente, que tem aí cerca de 140 mil pontos de venda especializados e voltados à comercialização de produtos vestuário, têxteis, calçados, etc. Mas essa tendência progressiva do digital, das transformações dos omnichannels, todos que estão sendo colocados, e, evidentemente, aqueles que não andarem nessa tendência vão ficar para trás nessa briga pelo consumo, um consumo que, nesse momento,
prejudicado, sem dúvida nenhuma, pela elevada taxa de desemprego, mas dando sinais de recuperação. Vamos seguir? Entrando no tema mais específico que me pediram para falar, o mercado de jeanswear, pode passar mais uma tela, por favor. O mercado de jeanswear no Brasil é extremamente relevante e a nossa participação no mundo é mais ainda. Nós temos aí cerca de quase 300 milhões de peças de calças produzidas com o tecido denim, e se fizermos a comparação mundial com a produção estimada mundial, nós chegamos aí a 12%, 13% do mercado mundial. Eu comentei que nós somos cerca de 2%, 2,5% da transformação de matérias-primas, mas o denim, nossa posição é marcante. E óbvio que, por todas as apresentações que nós vimos anteriormente, fica muito claro porque o Brasil tem essa cara, o Brasil tem uma pegada forte nesse segmento. Eu uso jeans praticamente todos os dias, e isso nos destaca e nos coloca numa posição relevante, na medida em que também nós avancemos, como foi mostrado, em toda a agenda chamada ESG, que é meio ambiente, social e da governança, junto com a tecnologia que estão sendo desenvolvidas, estão sendo cada vez mais produtivas e eficientes no que diz respeito à agenda da sustentabilidade, que é crítica nessa etapa da nossa vida e que também, assim como a tecnologia, é irreversível. Veio para ficar e só vai se acelerar. Pode seguir. Nós tivemos uma queda em 2020, sem dúvida nenhuma, assim como todo o mercado de vestuário teve, mas nós estamos estimando uma retomada, um crescimento esse ano, não a ponto de voltarmos aos patamares de 2019, mas ficando próximos disso até o fim deste ano de 2021. Se nós olharmos aí os dados que saíram no mês de abril pelo lado industrial, o têxtil está muito próximo de voltar aos níveis de 2019, nós não podemos comparar muito com 2020, que as taxas de crescimento são muito grandes, mas considerando a interrupção que nós vivíamos no ano passado, isso distorce bastante a comparação. Então, temos que olhar de agora até agosto, mais ou menos, setembro, sempre como é que estávamos em 2019. E eu diria que, no caso do têxtil, como eu falei anteriormente, nós estamos já quase no nível de 2019, considerando o mês de abril como referência. Na confecção, ainda estamos para trás, mas aí eu não estou falando especificamente da confecção do denim, estou falando da confecção de uma forma geral, que uma série de categorias de produtos sofreram e ainda estão sofrendo diante das restrições que nós temos de convívio social. Mas dá para ver claramente que é um mercado em expansão e que o Brasil, voltando a crescer, melhorando a renda e o emprego, não há dúvida da sua capacidade de aumentar a demanda, não só pelo mercado local, mas também como o mercado internacional. As nossas exportações estão crescendo esse ano e um dos vetores que está puxando o crescimento das exportações está atrelado ao mercado de jeanswear, nesse caso, mais particularmente, focado nos produtores dos tecidos denim. Pode seguir. Olhando um pouco desse perfil do consumidor, com 800 entrevistados, um trabalho feito pelo IEM, você vê que nós pegamos várias faixas etárias, nós pegamos vários poderes aquisitivos distribuídos em nossa sociedade, é uma roupa extremamente democrática e o mercado feminino ele é maior, assim como é maior de uma forma geral, e você tem aí uma base de consumo na faixa etária gravitando entre 25 a 44 anos, mas não é algo exclusivo desta faixa, como vocês podem ver aqui no item idade, projetado na parte superior direita do vídeo, que também nós temos aqui um consumo expressivo, menor, evidentemente, tá? Na parte de acima de 45 anos, idade em que eu me encontro. Aliás, estou um pouquinho além desses 45 anos, mas deixa ficar. Não vamos perder muito tempo com essa história. Então, é um consumo democrático que pega vários consumidores, masculino, feminino, adulto, infantil, infanto-juvenil, pode seguir, por favor, em todas as regiões do país, e que existe uma componente de desejos de continuar a usar esse produto. Então, isto é muito relevante, tá? Porque se o desejo não se configura
como algo de tendência, nós temos que acender as luzes do painel e ver o que esse consumidor pretende consumir mais à frente. Óbvio que o consumo do denim hoje é absolutamente distinto, a oferta do denim hoje é muito diferente da oferta de 20, 30 anos atrás. Nós tínhamos aí 3, 4 tipos de produto sendo ofertados para o mercado, e do ponto de vista dos tecidos, e hoje você tem uma cartela de oferta das grandes empresas, 150 opções entre peso, construção, misturas de fibras, tonalidades, etc. Então, é um mercado que se sofisticou, se diversificou para poder manter acesa a chama do desejo. E o Brasil, dentro desse cenário, é um dos grandes players na produção e no consumo, o que projeta, a partir dessa identificação que nós tivemos dessa última enquete feita, dessa última pesquisa feita pelo INE, um futuro bastante interessante para o uso em várias ocasiões, mais concentrados na área de lazer, mas também sendo aceito no trabalho, também envolvido nos eventos esportivos e também pegando todas as idades de consumidores. Pode seguir. Olhando um pouco adiante, eu já falei desses principais indicadores, nós estamos aqui até março, saiu hoje a produção industrial, então o texto muito próximo de voltar a patamares de 2019, o vestuário ainda para trás e o varejo ainda sofrendo, inclusive nos primeiros 3, 4 meses do ano, o varejo não foi exuberante. Recuperamos níveis de emprego, o comércio exterior, como eu falei, do ponto de vista de exportação, ele está crescendo, cresceu quase 20% de janeiro a abril, a importação ainda em queda, mas também crescendo, e temos aí um desafio que não é pequeno, que é o desafio da pressão dos custos industriais a partir do boom das commodities. E, do ponto de vista prático, a inflação da indústria têxtil em 12 meses está em quase 30%, a inflação da indústria do vestuário para o seu cliente em torno de 10%, mas o IPCA em 12 meses, que é aquilo que o consumidor sofreu, ouviu ou enxergou como aumento de preço, no geral, está aquém de 1%. Então, há um descompasso nesse momento entre os custos industriais e a ponta. Há, obviamente, uma dificuldade de repasse, tendo em vista a dificuldade do consumidor em arcar com aumentos de preços, principalmente levando em conta o fato dos alimentos terem crescido bastante em termos inflacionários, o que drena a capacidade de consumo. Mesmo assim, a indústria, apesar dos lockdowns, apesar das quarentenas, apesar das incertezas, recuperou índice de confiança. Estamos um pouco abaixo de alguns outros segmentos que foram menos impactados pelos lockdowns, mas estamos recuperando o índice de confiança. Nada é dado como certo, porque a certeza não existe num quadro de pandemia que nós dependemos muito da aceleração da vacinação. Mesmo assim, os prognósticos, levando em conta o que ocorreu com o PIB no primeiro trimestre, são mais favoráveis, porém, as nuvens continuam no horizonte, mas dentro de um otimismo realista, é possível imaginar que nós terminaremos o ano num patamar melhor de atividade, tanto na indústria quanto no varejo, a despeito dos números melhores que nós estamos apresentando. Pode seguir. Olhando, então, para frente, isso aqui é revisado recorrentemente, essas expectativas aí são de maio, nós esperamos um crescimento do indústria têxtil da ordem de 6% esse ano, o que nos colocará, como eu já falei anteriormente, no patamar de 2019, não é espetacular, mas mostra uma capacidade de reação bastante grande. Aqui estão os principais números, mas eu não vou me deter sobre eles, porque não há tempo disponível para isso. E na tela seguinte, nós vamos para a linha da confecção do vestuário, onde também apresentamos um crescimento de 11,5%, expectativa de maio, revisando a cada momento, em função do quadro macroeconômico, da pandemia e das perspectivas que a gente capta nas tendências, mas, de qualquer maneira, um cenário positivo, porém, na confecção, nós não chegaríamos aos patamares ao final desse ano, que nós encerramos 2019. E, indo para o final, a agenda de trabalho que nós... pode seguir, por favor. A agenda de trabalho que nós estamos envolvidos diretamente, essa agenda global da moda, acabamos de ter aqui um grande evento, Copenhagen Fashion Summit, que nós acompanhamos e participamos em várias agendas promovidas por esse encontro. Então, esse conjunto de 8 pilares
são os conjuntos em que a ABIT, junto com os sindicatos, junto com as empresas, está debruçada e desenvolvendo os caminhos que nós iremos trilhar no âmbito de moda circular, quarta revolução industrial, promoção de melhorias e melhores salários, composição sustentável de matérias-primas, rastreabilidade, mudanças climáticas, combate às mudanças climáticas, melhor uso dos insumos e ambientes de trabalho cada vez mais respeitosos e seguros. Estamos agora com 15 dias de trabalho junto com a CNI nas conferências da OIT, discutindo vários desses temas. Ontem lançamos com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de São Paulo um programa de qualificação e capacitação para o Estado de São Paulo, e que vai ser um sucesso, já começou a ser um sucesso com várias inscrições, e outras agendas que nos remetem a todo esse conjunto de pilares que não tem retroatividade nesses temas. Só temos que avançar nessa agenda, como pude ver claramente nas apresentações feitas no dia de hoje. Então, Thaisa, eu diria que nós temos uma indústria pujante, resiliente, competente e capaz, submetida a profundos desafios permanentemente. Temos uma agenda internacional de acordos que estão sendo tratados agora, alguns nós somos a favor, outros não. O que nós estamos mais empenhados é que, efetivamente, Mercosul e União Europeia possam consolidar e tornar efetivo esse acordo que foi já comercialmente discutido, mas temos outras agendas, tem Coreia, tem Taiwan, desculpa, Coreia, Taiwan, não, tem Vietnã, tem Indonésia, tem EFTA, então temos uma robusta agenda de trabalho, não só para o mercado local, como para o mercado internacional, mas eu terminaria dizendo que o segmento de jeanswear, o segmento de denim, mais particularmente, é um segmento portador de muito futuro à luz das competências que nós desenvolvemos ao longo desses anos todos e por conta de tudo que nós pudemos assistir nesses 2 dias do excelente evento Transformers, promovido por vocês. Muito obrigado pela oportunidade e, precisando de alguma consideração, observação ou pergunta, eu fico à disposição. Obrigada, Fernando, pela excelente apresentação. Acho que deu para ter uma boa ideia aí do panorama que nós estamos, né, as expectativas aqui para o mercado brasileiro. Foi ótimo, muito obrigada. E tem uma pergunta para você, Fernando, em relação aos aumentos que a gente está tendo aí dos insumos, das matérias-primas, né? Principalmente agora em relação ao aumento que a gente está vivenciando do algodão. E se você tem alguma mensagem, alguma dica para dar para quem está nos assistindo, porque tem assustado esses aumentos, né, de preços, tem impactado diretamente aí no custo, no valor da matéria-prima do produto final. Olha, não é só o algodão também. Aliás, o algodão deu um refresco nessa semana passada. Há uma expectativa de uma safra internacional um pouco maior, 25,5 milhões de toneladas, para um consumo da ordem de uns 24 também, muito equilibrado, produção e consumo, os estoques de passagem não vão sofrer, mas o algodão, assim como várias outras commodities, subiu em dólar e também foi impactado pela evolução ou pela depreciação do real com relação ao dólar. Ontem o real se apreciou com relação ao dólar, fechou em 5,15, então isso é um atenuador um pouco desse impacto, mas o algodão que andou antes por volta de 60 a 65 centavos de dólar no ano passado, no início do ano passado, ele está aí cotado 85, 86, 87 centavos de dólar, e nós tivemos uma forte valorização da nossa moeda. Mas tudo subiu. Subiu o minério, subiu caixa de papelão, subiram os corantes, subiram as matérias-primas sintéticas, tudo subiu. E criou esse descasamento entre o custo da indústria têxtil, que é extremamente indexado às moedas estrangeiras, mais de 70% do custo têxtil está vinculado a moedas internacionais. Na confecção, esse impacto é menor, porque tem uma componente de salário, de trabalho muito mais significativa do que no têxtil, mas o varejo ainda não absorveu isso diante das dificuldades do consumidor em pagar um pouco mais em produtos do nosso segmento. Isso, obviamente, vai encontrar um ponto de equilíbrio mais à frente. Esse ponto de equilíbrio vai significar, do meu ponto de vista, algum repasse ao consumidor final e o novo nível de consumo, oferta-demanda, vai ser estabelecido quando esses canais estiverem mais sincronizados. Mas é uma preocupação, sim, não só da nossa indústria, como de vários outros setores industriais que estão sendo impactados, vocês estão vendo falta. Sim. Tem até uma pergunta, eu vou fazer uma última aqui rapidinha,
do professor Maurício, da USP, que ele pergunta como a BIT está trabalhando com a falta de matéria-prima e quais são as perspectivas. Bom, eu diria que nós não temos falta de matéria-prima nesse momento, nós temos a pressão de custos. Não faltou algodão, o Brasil colheu entre os insumos que nós temos, mas tivemos também curto-circuito nas importações. O preço dos fretes saiu de $1.000, $1.500 um contêiner da Ásia, passou para $10.000, depois recuou, veio a 6, 7 mil, houve aquele encalhe do navio no canal de Suez, subiu novamente. Então, as cadeias de suprimento elas não se estabilizaram totalmente. Mas eu diria que, do ponto de vista prático, por exemplo, as importações de matérias-primas têxteis aumentaram, significando que aquela oferta que adivinha mais da importação, ela já está mais equacionada. No mercado local, não tem falta como houve no segundo semestre do ano passado, e quando eu falo falta, eu falo dessincronismo, porque todo mundo voltou ao mesmo tempo, querendo mercadoria ou insumos para sua produção corrente para recompor estoques que foram consumidos ao longo do período mais crítico de lockdown. Mesmo numa demanda mais fraca, as pessoas deixaram de comprar para poder gastar aquilo que já tinham nos seus estoques antes da pandemia. Então, eu diria que lidar com esta questão de suprimentos hoje é algo que vai exigir cada vez mais sofisticação das áreas de compras. E, no caso do algodão, principalmente, que o Brasil é autossuficiente, você tem que olhar o mercado mundial, mercado local, quanto está exportando, qual é a safra, produtividade, qualidade, que é o que nós fazemos o tempo todo, acompanhando não só com os nossos reports de quem está no campo e em outras áreas de suprimento, como também nas conversas recorrentes, nas pesquisas que fazemos junto ao mercado. Legal, obrigada, Fernando, pelos esclarecimentos.